Eu vou convocar a igreja de, mais uma vez, ir à Bíblia Sagrada e na palavra de Eclesiastes. Na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes. Logo após os Salmos você encontra Provérbios, e depois de Provérbios você encontra o livro do Pensador, né? Do sábio Eclesiastes. Aleluia. O pregador Eclesiastes. Todos encontraram? Capítulo 3, que eu vou pedir para os irmãos irem. É um capítulo muito conhecido, né? Citado por diversas vezes. Muitos cultos já foram pregados abrindo com essa palavra, e é mais um que Deus manda a gente abrir. Assim como você se assenta à mesa e já comeu o arrozinho seu, feijãozinho no almoço, com certeza você vai sentar agora de noite ou amanhã novamente à mesa e vai comer seu arroz e feijão. Se não for amanhã, vai escolher um outro prato, mas a qualquer momento, por ser um prato tradicional do nosso país, você vai se assentar à mesa e comer arroz e feijão. Então, se você já ouviu outras aberturas com Eclesiastes 3, não significa que será a mesma mensagem. Há sempre um tempero diferente, há sempre uma mistura diferente, Deus sempre acrescenta algo novo para nós crescermos, para nós sermos edificados em nossa fé. Você crê nisso? Amém? E assim como o teu corpo precisa, mesmo que o alimento se repita, né? Eu, por exemplo, ultimamente eu estou sendo agraciado de congelar minha comida, de deixar lá e requentar, né? Então a semana toda eu como o mesmo prato, não tem problema, mas eu estou me alimentando. E para de comer para você ver o que acontece, né? Então acontece isso aí, a gente vai enfraquecendo, vai ficando doente até realmente perecer, né? Que é o caso de quem não se alimenta espiritualmente do verdadeiro pão, do verdadeiro alimento que desceu do céu, que é Jesus Cristo, que é o Verbo, ou seja, é a palavra, é a justiça de Deus. Amém? Essa introdução toda para você não ficar levando essas setas que o inimigo lança. Nossa, Eclesiastes, vou ter outra mensagem, Eclesiastes 3, essas coisas que a carne sente e pensa antes de ouvir a palavra, né? Então fique em espírito que Deus vai falar com você em nome de Jesus. Amém? Olha para o teu irmão do lado, diga para ele, Deus vai falar conosco. A pessoa disse amém? Você também falou amém para ele? Então está tudo ligado aqui na terra, e está ligado com Deus. Eclesiastes 3, versículo 1 ao 8 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Nós sabemos quem é que determina, né, amados? Deus, amém? Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Versículo 11, só a parte A. Tudo fez formoso, ou seja, tudo Deus fez apropriado ao seu tempo. Então tudo Deus fez formoso em seu tempo. Há outras traduções que diz, tudo Ele fez apropriado ao seu tempo, para que você entenda melhor essa passagem do versículo A, né? Eu deixei duas situações de traduções, tudo fez formoso em seu tempo, ou tudo Ele fez apropriado em seu tempo. Amém? Ao seu tempo. Glórias a Deus. Ou seja, Deus faz tudo perfeito, conforme os seus planos, conforme o projeto dele. Amém? E Ele sabe fazer. Glórias a Deus por isso. Vamos fazer nossa oração então sobre essa abertura, para que você possa ser assentado à mesa, não engolir a comida, mas sim digeri-la, alimentar-se dela e fazer com que ela seja bem digestiva, a tal ponto de causar saúde espiritual. Então faça essa oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus em Pai, em nome de Teu Filho Jesus, mais uma vez unimos a nossa oração, a nossa fé, ao entrarmos juntos em Tua presença, em nome de Jesus, para pedir o discernimento da Tua palavra. Pai, eu sou apenas um pregador, não tenho nada de mim para oferecer a eles, nem sei o porquê o Senhor escolheu, o Senhor tem os seus motivos, mas eis-me aqui, Senhor, voluntariamente, com o amor que o Senhor colocou no meu coração de fazer a Tua obra,
mesmo sem merecer. Mas todos nós não merecemos nada do Senhor, estamos debaixo da tua graça. Então eu peço que a tua graça permaneça sobre nós, agora, tanto ao pregar quanto ao ouvir a palavra, para que tanto o pregador e o ouvinte possam todos, eu e eles, sairmos daqui renovados, fortalecidos e cheios do teu Espírito. É para a tua glória que eu declaro que ninguém será distraído, que ninguém se afastará do propósito que o Senhor tem essa noite, de fazê-los crescer na graça e no entendimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Glórias a Deus. Eu vou ler de novo aqui. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Ponto final. Amém? E lá no versículo 11, tudo que Deus faz, né? Ou seja, Ele fez tudo formoso, Ele fez tudo perfeito, Ele fez tudo apropriado ao tempo que lhe convinha. Amém? Louvado seja Deus. Só li a parte A para dar contexto à mensagem. Nós temos um hábito horrível, horrível mesmo, de ensinar, de querer ensinar a Deus como fazer a sua obra. Ah, mas eu não faço isso, pastor. Faz sim. Quando você fica aí, misericórdia, Senhor, será que o Senhor não poderia fazer isso, fazer aquilo? Será, Senhor, que não é melhor assim, Senhor? Faz isso, Senhor. Quando nós fazemos isso em orações, ou quando murmuramos, quando entramos em conversas que não convêm, questionando o que está ocorrendo conosco, nós estamos, na verdade, expondo ao mundo espiritual uma dúvida, ou seja, uma certeza para o mundo espiritual de que nós temos dúvida de quem é Deus, ou de que Ele realmente tudo sabe e tudo vê. Lembre-se da ira de Deus, depois de muita insistência do inimigo, de provocar a Deus uma ira contra Jó, e Jó acabou no final recebendo a ira de Deus. Deus irou-se com ele e exortou, mesmo ele estando cheio de aparente razão, ele não poderia questionar algumas coisas que ele veio a questionar, mas também é compreensível, tanto é que Deus lhe restituiu tudo. Pois Deus, como Pai, como Criador, lhe chamou a atenção já no extremo do que ele já estava passando. E era compreensível, como eu disse, ele estava, como nós estamos, envolvido a um manto carnal, que é sujeito às coisas e sentimentos desse mundo. Amém ou amém? Então é natural que depois de tudo aquilo, perder 10 filhos, perder todos os bens, o homem mais rico da sua época, perder todos os bens, depois perder todos os filhos, depois perder a sua saúde, depois até a esperança final, só restava o bem maior, que era a sua companheira manda ele morrer. Depois ele vem os amigos, que há uma esperança, então há uma luz no fim do túnel, está vindo meus amigos aí, vieram para acusá-lo. Então é natural que ele chega ao ponto que ele chega, e Deus então fala para ele: olha, você acabou, não falou abertamente, mas nós entendemos dessa forma, porque o livro é muito claro, que Jó acabou caindo no laço do inimigo, e questionando a Deus em algumas coisas, no finalzinho, lá por volta do capítulo 42, por aí, se eu errar o capítulo, mas é no final do livro de Jó, que ele acaba questionando. Então Deus exorta ele, manifesta-se num redemoinho, manifesta e diz para ele: então você quer discutir comigo as coisas? Então vamos lá, me diga então, com sua sabedoria humana, como é que eu criei todas as coisas. Você deve lembrar desse diálogo de Deus exortativo a ele, no limite do extremo das suas condições físicas, Eu volto e insisto aqui, não estou questionando Jó, nem o condenando, estou dizendo que ele é um ser humano, como você e eu, nós somos, temos um limite. Esse limite, quando chega o nosso limite, nós devemos então nos entregar totalmente a Deus, falar: Senhor, não tenho condições. E quando chegar a esse ponto, aí verdadeiramente você está do jeito que Deus quer, totalmente dependente dele. Diga glórias a Deus. Amém? Então nós temos esse hábito horrível de querer ensinar a Deus ou questioná-lo nas suas ações. E muitas vezes simplesmente esquecemos que Ele é Deus e que nós somos uma criatura de Deus, mais uma das suas criações. Amém ou não amém? A passagem de Eclesiastes 3, como nós lemos há pouco, nos mostra claramente que Deus determinou um tempo apropriado para cada situação, para todas as coisas que acontecem. Amém ou não amém? E elas irão acontecer na medida que nós entendemos que precisamos ouvir mais a voz daquele que nos criou, daquele que fala diretamente a nossa alma, e pararmos de ouvir menos, ou no mínimo ouvir menos, mas o ideal seríamos parar de ouvir totalmente a voz daquele que fala a nossa carne. Entende, amados? Porque o nosso Deus fala com a nossa alma, porque é o que importa para Ele. O diabo trabalha na sua carne e fala dirigindo-se às coisas carnais, e a tua alma e teu espírito ficam em confusão,
porque ainda está envolvida um manto carnal que necessita das coisas físicas. Entende esse mistério? Então nós precisamos cada dia mais nos aproximar mais de Deus e ouvir mais a sua voz, porque senão, caso contrário, como está esse mundo caminhando para o seu final, vai nos restar apenas uma situação que está na Bíblia: no final dos tempos, o justo viverá pela fé. E fé não é o que vê. Fé não é o que vê, é o que espera e crê que vai acontecer. Tenha certeza disso. Amém ou não amém? E isso não é fácil de ser conquistado. É duro, tem que se ouvir. E muitas vezes ouvir palavras de exortação, que a exortação que vem da parte de Deus, ela é ótima, porque ela disciplina nossa alma, ela retorna-nos ao mundo real que nós devemos permanecer, que é o mundo espiritual. Amém ou não amém? O inimigo quer que nós estejamos carnais, para que ele possa atuar, e Deus quer que nós estejamos o que nós somos, espirituais. Amém? Então eu vou citar um texto aqui no Velho Testamento, que Deus nos mostra claramente ali, de que há realmente um tempo determinado para todas as coisas. Haveria várias passagens que nós poderíamos nos dirigir a ela, mas Deus quis, nesta noite, trazer um texto específico para essa palavra ser coroada. Eu me refiro à passagem de Êxodo, ao encontro, quando Deus se manifesta a Moisés, e ali ele comunica a missão dele, o chamado que ele tem. Então vamos juntos no capítulo 3 do livro de Êxodo, em nome de Jesus. Você veio para cultuar o Senhor? Então, esteja em espírito e em verdade, que Ele falará contigo. Nunca se esqueça que Ele é espírito e que quer ser encontrado dessa forma, em espírito e em verdade. Então, capítulo 3 do livro de Êxodo. Quem encontrou, diga amém. Esse é o momento que Deus vai se manifestar a Moisés e vai lhe comunicar o chamado, a missão dele. Para ligar essa passagem que eu vou ler agora aqui, é preciso saber algumas coisas, mas daqui a pouco eu vou expor essas coisas. Você vai entender o que tem a ver essa mensagem de Êxodo 3 com Eclesiastes 3 daqui a pouquinho. Mas vamos lá em Êxodo capítulo 3 e vamos ler do versículo 1 ao 10. Estamos juntos aí? Presta bem atenção. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto para ver ao monte de Deus, no caso o monte Horebe. Então levou o rebanho atrás no deserto, veio até o monte de Deus, que é chamado Horebe, né? E ali apareceu-lhe o anjo do Senhor. Você vê que anjo aqui não é um anjo, simplesmente um anjo, é um anjo com letra maiúscula, amém? Então você sabe quem é que apareceu para ele aqui, né? Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Ou seja, ela tinha fogo envolvendo ela. A sarça é uma pequena árvore, para quem não sabe, uma árvorezinha pequena. Então havia um fogo sobre aquela árvore, né? Mas aquele fogo não consumia aquela árvore. Então por isso que ele fala aí, havia fogo, né? Deixa eu ver onde eu li aqui. Apareceu um anjo, eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Ou seja, aquilo chamou a atenção dele. Ele falou: nossa, a sarça não se queima. Ele quis dizer: vou me aproximar para ver o que está ocorrendo. E vendo o Senhor que ele se virava para lá ver, gritou Deus a ele no meio da sarça, do fogo, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés então encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Versículo 8: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo, no caso o povo, subir daquela terra a uma terra boa e larga,
uma terra que emana leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. E agora eis o clamor dos filhos de Israel. Chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tireis o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Então esse é o momento que Deus se manifesta a Moisés. E ali lhe comunica o fato de ele estar se manifestando, que é o chamado. Para nós ligarmos então essa passagem de Êxodo 3, lida, como também Eclesiastes 3, é necessário nós sabermos que tempo demorou para ocorrer esse encontro entre Deus e Moisés. Quantos aqui sabem o tempo da vida de Moisés, que ele se encontrou com Deus, ou Deus se encontrou com ele? 80 anos. Amém? 80 anos, dividido da seguinte forma: Deus determinou esse tempo para Moisés, para que ele aprendesse e fosse moldado pelo próprio Deus. Se não, vejamos, 40 anos Moisés viveu no Egito como nobre. Aí eu quero crer que você conheça bem a história, né? Que ele era do povo hebreu e que havia-se uma profecia dizendo que haveria de nascer ali um libertador, né? Então o faraó mandou matar todos os meninos. Assim se repetiu, né? E aconteceu também no caso de Jesus Cristo, o Messias, o verdadeiro Messias, né? Moisés foi um símbolo do Messias para apenas um povo. Jesus é o Messias para todos os povos. Amém? Então, enfim, mas a mesma coisa aconteceu com Moisés. O rei, na ocasião, no caso do faraó, enviou um decreto que deveria matar todos os meninos que haviam nascido num período X, logo após aquela profecia, como também houve na época de Jesus, quando o rei da ocasião, Herodes, mandou matar todos os meninos nascidos no povo hebreu. Mesma coisa, né? Mas assim, então acho que eu quero crer que a maioria aqui já conhece, para nós não alongarmos muito. Ele então, a mãe dele teve uma inspiração de colocá-lo numa cesta, né? E colocá-lo no rio Nilo, e ali a correnteza levou aquela cesta, que ela no caso, lacrou a cesta com betume, enfim, ela evitou aquela cesta afundar, né? Que não houvesse furos nela. E aquela cesta foi com aquele bebê lá dentro. E a irmãzinha dele, que na ocasião era pequena, acompanhou o fluxo da cesta, e a mãe ficou em espírito orando e clamando a Deus para que o filho tivesse uma sorte maior do que os bebês que já tinham sido assassinados pelo faraó, pelo exército do faraó. E aí aconteceu que Deus, de uma forma tremenda, como ele é sempre em tudo que ele faz, ele levou o cesto até ao local que banhava-se a filha do faraó, a princesa. E a princesa, ao ver aquela criança, Deus também colocou no coração dela um amor enorme. Tanto é que ela de pronto percebeu que era uma criança hebreia, mas não quis nem saber. Nasceu um amor no coração dela tão grande que ela falou: é meu agora, não é mais do povo hebreu, é meu, né? E levou para sua casa e ali o criou como um príncipe no Egito, contrariando a vontade do faraó, mas como era uma filha que queria, e Deus trabalhava nisso tudo, então era natural que Moisés crescesse com uma certa oposição ainda dentro da família, mas no coração da princesa tinha sido adotado, ponto final. Então o que prevaleceu foi a vontade de Deus. Amém, amém? Por 40 anos, então Moisés conviveu com os egípcios, aprendendo tudo que Deus queria que ele aprendesse para um projeto de Deus. Amém, amém? Então há um tempo determinado. O tempo Deus determinou para ele conviver como um nobre, né? Conhecendo todas as coisas da ciência egípcia e vivendo, conhecendo todos os padrões dentro do palácio do faraó, enfim. Ali foram 40 anos determinados por Deus. E aí teve depois mais 40 anos para chegar ao 80, metade foi então como nobre, e essa outra metade para chegar ao encontro com Deus. Então, aí vem uma outra situação. 40 anos primeiro foi o tempo, diga para o teu irmão do lado, o tempo do aprendizado. Amém? Isso eu quero que você diga para ele, porque há para ele também, para você que está dizendo, que eu quero que ele já entendeu, que Deus também está dizendo a você, há um tempo do aprendizado. Amém ou amém? Há um tempo do aprendizado.
Agora vamos para a segunda etapa desses 80 anos do encontro de Deus com Moisés. Os outros 40 anos. Os outros 40 anos Moisés viveu no deserto, apacentando o rebanho do seu sogro, quando ele fugiu, né? Ele então comete um crime, né? Lá no Egito, que ele, aos 40 anos de idade, para quem não conhece a história, ele se depara, ele descobre que ele é hebreu, né? Ele descobre, aquilo nasce no coração dele, um desejo de se aproximar mais do seu povo. Não é que ele descobriu aos 40 anos, ali nasceu um desejo muito forte no coração dele, de se aproximar mais do seu povo biológico. E aí ele então começa a se aproximar, ele começa a ir mais aos campos de trabalho, e numa dessas idas ele vê uma injustiça acontecendo. Um egípcio, um soldado egípcio, maltratando um hebreu injustamente, e ele então não aguenta ver aquela injustiça, desce do seu cavalo, e ali há uma luta com aquele soldado egípcio, aquele cidadão egípcio, e ele acaba naquele confronto matando o egípcio, e obviamente aquilo foi propagado no reino do faraó, que o filho da princesa havia matado, cometido uma infração gravíssima. E aí então é óbvio, né? Ele teve que fugir, senão ele ia ser condenado nas leis egípcias, né? Enfim, então foi um tempo que ele se afastou. Ele foi para a região de Midian, que é muito longe, totalmente fora do alcance do faraó. E nessa região ele pôde viver ali 40 anos como um homem simples, um homem humilde, num cargo praticamente sem valor nenhum, porque ele simplesmente apacentava, era pastor de rebanho, né? E o rebanho nem dele ele era funcionário, você vai dizer, do sogro, porque antes de ser genro de Jetro, ele trabalhou como funcionário de Jetro. Jetro o adotou. Foi nesse trabalho que houve a relação dele com a esposa, amém? E acabou casando-se sendo genro de Jetro, o sacerdote de Midian. A igreja está compreendendo? É muito importante você entender por que nós estamos associando pelo Espírito Santo Eclesiastes 3 à passagem do Êxodo 3. Então, primeiro você entendeu que foi um tempo determinado de aprendizado na vida de Moisés, amém? Eu pedi que você falasse para o teu irmão do lado que é um tempo de aprendizado, porque eu não sei que tempo que ele está vivendo ou que você está vivendo. Então um falar para o outro vai coincidir de ser um tempo do aprendizado. Então você está aprendendo com Deus, amém ou amém? Então agora é outro tempo, é o tempo da humilhação, é o tempo da transformação, é o tempo de ser humilhado para ser exaltado, porque ele vai estar num trabalho que é digno, só que muito longe da nobreza do Egito, amém ou amém? Muito longe, está agora cuidando de um rebanho, num cargo simples de um rebanho que nem dele não são bens dele, ele está guardando para alguém como um funcionário. Então ali é tempo de transformação, diga para o teu irmão do lado, tempo de transformação. Amém? E olha que essa transformação não é como a carne quer não, né? Do tudo, da posição de destaque para a posição do nada. Do nada, simplesmente nada. Do tudo para o nada. Quem sabe alguém de vocês está vivendo essa fase? Há um tempo determinado para todas as coisas. Amém? Voltando aqui agora. Moisés então, depois desse encontro com Deus, né? Que Deus então falou, olha, né? Agora você vai voltar para o Egito, você vai lá. Ele, na verdade, ele ficou assim, Senhor, quem sou eu? Né? Como é que eu vou falar com esse povo? Como é que eles vão acreditar em mim? E como é que eu vou falar se eu não sei nem conversar direito? Começou a colocar um monte de barreira de imposição naquele encontro. Aí Deus foi convencendo. Se você ler a passagem de Êxodo, depois da leitura que eu fiz, você vai achar linda a passagem, vai ver que ele tenta ali ensinar Deus. Não, Senhor, veja bem, eu tenho um problema de fala. Ô Senhor, como é que eu vou falar para eles que Deus, o Deus do Pai deles, me enviou a eles? Como é que eu vou fazer isso, Senhor? Né? Aí Deus então vai eliminando cada dúvida dele com uma palavra de confiança. Olha, você, em primeiro lugar, foi eu que escolhi. Diga para o teu irmão do lado, foi Deus que te escolheu. Amém? A pessoa está entendendo, você também está entendendo isso? Em primeiro lugar, foi Deus que te escolheu. Amém ou não amém? Ponto final. Então, Moisés, eu te escolhi, eu que te chamei. Amém? Então está aí. Então, agora então ele
vai e tira o povo do Egito, e depois de uma série de coisas, eu estou resumindo, obviamente, aconteceram N situações, né? Mas ele vai e tira então o povo do Egito, consegue aquilo que Deus projetou, porque os planos de Deus jamais se frustrarão, amém? Então ele leva o povo para o deserto, que também não era para dar 40 anos, mas por causa do povo ele caminhou no deserto mais 40 anos, olha só. Será que esse era o tempo determinado por Deus? Não. Aí foi a questão da carne, porque isso não dependia só de Moisés. Se dependesse de Moisés, seria o tempo determinado por Deus para ele, né, se sair o êxito dessa missão. Mas depende do outro, depende de outras pessoas. Por isso que às vezes você esposa, você marido, você filho que ora para o teu pai, para a tua mãe, ou vice-versa, pai que ora para os seus filhos, ou você que ora para o teu patrão, você que ora para o teu funcionário, enfim, você que ora para o teu vizinho, você que ora para o teu pastor, você que ora para o teu irmão, qualquer tipo de oração, você ora para alguém, sai do teu controle, porque não depende de você mais, depende do livre-arbítrio da outra pessoa. Está compreendendo isso aí? Amém? Então não é Deus o culpado, não é você não está sendo ouvido, existe uma outra pessoa envolvida, há uma terceira pessoa, no caso aqui era um povo inteiro, que se rebelou contra Deus, né? E Deus então, para os punir, fez com que eles caminhassem 40 anos no deserto, né? Para que Deus cumprisse a promessa daquele povo ser salvo e entrar na terra prometida. Os propósitos de Deus se cumprir, ele esperou nascer uma outra geração que não fosse aquela rebelde. Então eu quero crer que você está entendendo, amém? Mas vamos falar de Moisés, não vamos entrar no mérito do povo, vamos falar de Moisés. Então ele teve que peregrinar com o povo mais 40 anos. Então Deus determinou, olha, vai ser 40 anos de caminhada para esse povo morrer tudinho. E quando o povo então morre, nasce um novo povo, Deus fala assim, agora sim, agora você vai ser recolhido. Então houve um tempo em que ele também foi ser o mestre, foi ensinar. Durante aqueles 40 anos a função dele era ensinar, era exortar aquele povo. Então houve tempo deles aprender, viver na mordomia do Egito e ali crescer com tudo aquilo lá, 40 anos. Houve tempo de transformação, de humilhação, em que ele saiu da nobreza para o estado de um cargo sem nenhum valor, e homem do campo, enfim, tomando conta do rebanho que nem dele era, como eu já disse. E houve outro tempo de ele então ser o ensinador, o exortador, né? Ser aquele que fazia o papel de Deus ali, exortando aquele povo rebelde. Então houve um tempo de mestre também da parte dele, amém ou não amém? Só que chegou o tempo dele, e aí então com 120 anos é o tempo do descanso. Deus falou, cumpriu-se o tempo, agora chegou o tempo do descanso, missão cumprida. Diga glórias a Deus. Então tá aí. Eu só quis que você entendesse o porquê que nós entramos nessa mensagem, o porquê que Deus nos trouxe Êxodo 3, a história de Moisés, rapidamente abreviada aqui. Eu acho que é muito longa, né? Mas nós abreviamos aqui os passos dele, né? As etapas da vida dele, para que você ligasse o Eclesiastes 3 pelo Espírito de Deus, ou seja, compreendesse que há realmente um tempo determinado para que todas as coisas aconteçam no tempo apropriado de Deus. Diga amém? Aleluia, glórias a Deus. Para que esse objetivo fosse cumprido da parte de Deus, houveram obviamente muitas lutas, muitos fardos pesados que Moisés carregou. Ele carregou o fardo do pecado por ter matado um egípcio, né? Quantas vezes será que o inimigo acusou a ele, né? Naquela fuga, antes de encontrar Jetro? Imagina, ele ficava em pânico. As noites dele devem ser terrível, devia ter pesadelos de desespero. Cada som que ele ouvia nas fugas dele à noite devia entrar em desespero, né? Então imagina como o inimigo acusou a ele, lançando setas em sua mente. Eu quero que você reflita, porque foi isso que o Espírito Santo me trouxe. Que é fácil você fazer uma leitura, pronto, cheguei já à parte que ele diz, não, eu quero que você entenda que Deus quer nos mostrar que houve um período em que ele carregou um fardo enorme do pecado que ele cometeu, de ter matado um ser humano. Amém ou não amém? Então, outra coisa, ele carregou o fardo do orgulho ferido. Imagine você, um nobre como ele foi, vivendo do bom do melhor, comendo todas as especiarias do reino, do império da época, de repente ter que ser um homem de campo, humilde, né? Ter que fazer um trabalho sujo, porque não é fácil ir para o campo, no deserto, cuidar de rebanho, essas coisas. Então é totalmente oposto, né? Da nobreza para uma situação que ele vivia no deserto, né? Então ele teve que enfrentar o fardo do orgulho ferido.
Deus mandou dizer isso aqui. Isso não está na Bíblia, mas Deus mandou dizer. E é óbvio que você vai, eu quero que você sinta na carne o que ele pode ter sentido. Amém ou amém? Porque isso foi revelação de Deus. Então e no mesmo encontro que ele teve com Deus, ele teve que carregar o fardo do eu. Porque ele dizia a Deus: Senhor, eu não tenho condições de ir lá. Senhor, olha o eu. Ele teve que carregar o fardo do eu. Tudo eu. Se você ler o capítulo 3 de Êxodo, ele vai dizer o eu para Deus várias vezes: eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho estrutura, eu não sei falar direito, sempre carregando o fardo do eu. Enfim, Moisés ainda não tinha entendido, é que daquele encontro em diante, que Deus marcou, e Deus foi ao encontro dele, ele estaria vivendo um outro tempo de vida, o tempo da graça. Amém? Porque o povo do Velho Testamento não conheceu o tempo da graça, mas os profetas e Moisés, um deles também, com certeza viveu o tempo da graça, porque o próprio Espírito vivia neles. Amém? Então, o tempo da graça, depois daquele encontro, ele passou a viver o tempo da graça, já que Deus disse e garantiu que estaria com ele o tempo todo. Amém? Embora não fosse ele, ou ele mesmo não se considerasse digno disso. Diga amém? Eis aí uma comparação conosco. Aí começa a vir nossos tempos. Vai em João 15, por favor. Vamos entrar nos nossos tempos. Vamos parar de falar de Moisés. Vamos trazer para os nossos dias rapidamente. João 15. Estamos juntos? João 15, 16. Chegamos ao nosso tempo. Tempo do cristianismo. Tempo da graça. Amém? João 15, 16. O que Jesus nos diz aqui: não fostes vós que me escolhestes. Amém? Não escolhestes vós a mim, mas antes eu escolhi a vós. Amém? Vos nomeei para que vades e deis o fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vou-la conceda. Diga amém? Glórias a Deus. Vamos à carta do apóstolo Paulo em Efésios, por favor. Capítulo de número 2. Dentro dessa visão de que nós estamos agora comparando o que aconteceu com Moisés com o que está acontecendo conosco. Na verdade, está aí, ó. Deus manda dizer: ó, não foram vocês que me escolheram. Moisés do século 21, você não me escolheu, eu vim até vocês. Eu escolhi a vós. E designei, determinei, amém? Que vocês vão e dê fruto. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5. Ele então vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aí eu tenho que conhecer um pouco das Escrituras para entender que o apóstolo Paulo fala pelo Espírito Santo aqui, né? A humanidade depois de Adão e Eva morreu para Deus. Eles morreram. Houve uma morte, uma separação entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Então, sem Deus nós estamos mortos. E aqui então ele vai dizer: olha, vós estavam mortos, mas Deus os vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo, antes de conhecer Jesus, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, aqueles que insistem, né, em desobedecer a palavra, em não aceitar Jesus, enfim, né? Entre os quais todos nós também éramos, olha aí, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Diga amém? Versículo 4, para nós chegarmos até o versículo 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, pela graça que sois salvos. Diga glórias a Deus. Então, estamos vivendo o tempo da graça. Temos que entender em definitivo, amados, de que Deus foi quem nos chamou, e será Ele que concluirá em nossas vidas a sua obra. Diga amém? Moisés, eu estou preocupado se você não sabe, não me conhece direito, mas eu vou me apresentar. Diga a eles que eu sou. Amém? Simplesmente eu sou. Amém? Você não tem que fazer nada, só dizer que o eu sou mandou você ir lá. Pronto. O resto eu vou fazer. Amém? Ah, mas eu não sei falar direito. Aí Deus, se você ler Êxodo 3, não, aí já entra no Êxodo 4. Eu não vou lá porque não convém voltar lá. Mas se você for estudar essa passagem depois em casa e entrar no Êxodo 4, você vai ver que Deus irou-se com Moisés.
Tem um texto lá, uma passagem que diz assim: a ira de Deus se acendeu contra Moisés, devido a essas questões, dos questionamentos, das coisas que ele vinha falando para Deus. Então diga para o teu irmão do lado: cuidado com a sua oração. Muitas vezes você pode estar debaixo da ira de Deus. Amém? Moisés estava conversando com Deus, numa linguagem objetiva aqui, espiritual, estava orando, só que ele estava face a face com Deus. Quando você ora, só não está face a face com ele, mas está tendo uma conversa. Então vigia o que você fala na tua oração, porque a qualquer momento Deus pode acender-se uma ira contra você. Se você ler Êxodo 4, você vai ver que acendeu-se a ira de Deus sobre Moisés. Mas Deus, como havia escolhido a ele, vou completar a obra na vida desse homem. Ô, figurinha difícil, né? Falou: qual que é o seu problema agora? É que eu não sei falar, minha língua é pesada. Tá bom, eu já te falei que por acaso quem criou a língua? Foi eu. Quem que fala? Sou eu criei todas as coisas, Moisés. A ira de Deus se acentou quando Deus fala bravo com ele. Mas quando Deus vê que ele está insistindo naquele tipo: tá bom, Moisés, tá bom, eu vou chamar o teu irmão fala bem, ele fala fluentemente bem, ele vai ser então por você, ele falará por você, pronto. Vai ser a tua boca no meio do povo. Ele será a tua boca no meio do povo, e você será Deus para ele. Olha só que coisa, né? Deus vai colocar um sentimento no coração de Arão, de olhar para Moisés como Deus. Que coisa incrível, né, amados? Aleluia, Jesus. Amém? Está compreendendo? Então vá comigo, por favor, em nome de Jesus, em 1 Tessalonicenses, para você ter a ciência de que eu falei aqui, não foi uma frase de efeito, que Deus te chamou e vai concluir a obra na tua vida. Não foi eu que falei isso aqui. Deus revela isso pelo Espírito Santo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 24, quando ele diz assim: fiel é o que vos chama. Amém? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Diga glórias a Deus. Diante disso, então, me resta fazer uma coisa, o que o salmista diz lá no Salmo 37, tão conhecido de todos, Salmo 37, versículo 5, diz então o que? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Diga glórias a Deus. Amém? Diga para o teu irmão do lado: está pesado o fardo? Entrega a Deus, que ele fará. Amém? Lá em Mateus 11, o próprio Senhor Jesus nos revela isso, amados. Vamos comigo lá, em nome de Jesus. Tem pessoas que falam: está difícil, você vai ficar murmurando, reclamando. Vai fazer o quê? Vai tirar a própria vida? Vai fazer o que mais? Vai pular fora do barco que Jesus está? Vai abandonar tudo? Hoje tinha que ouvir mais uma vez, é por isso que eu cheguei um pouco entristecido na igreja, ouvi essa frase de novo: eu já pedi para Deus tirar minha vida hoje. Uma pessoa por mim agora há pouco, antes de sair daí, e vim para a igreja pelo WhatsApp. Meu Deus do céu, até quando o cristão que vai querer ensinar Deus a fazer a obra dele? Amém? Por isso que eu cheguei abatida, por volta de umas 15 para 7, 10 para 7, comecei a conversar com uma pessoa no WhatsApp, e a pessoa dizendo que estava cansado de viver e que pediu para Deus tirar a vida dessa pessoa ainda hoje. Aí eu me abati e falei: Senhor, aí o Senhor falou: confirma-se a palavra que eu te dei. Até quando esse povo vai continuar querer me ensinar a fazer a obra? E aí confirmo no teu coração o que eu falei para você na mensagem. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então para com esse negócio, amados, de pedir para Deus tirar a tua vida. Você quer ensinar Deus a trabalhar? Acaso Ele não sabe que está com o tempo devido seu? Quantas vezes você no primário chorou porque não conseguia fazer o A direitinho? O A, o Azinho, o Bzinho, o E, o I, o O, o U. Quantas vezes você chorou por não conseguir pegar na caneta direito? Quantas vezes você falou: não vai dar? E deu, amado. E deu, amada. Porque Deus é contigo, meu irmão e minha irmã. Amém? É só você confiar. Entrega ao Senhor, confia nele, mais Ele fará. Amém? Então, se está pesado, faça o que Jesus falou aqui. Olha aqui, Mateus capítulo de número 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Para a vossa carne, que está dizendo, amado? Para a vossa alma, amados.
Lembra que Jesus entra no templo, onde está reunido o templo, não esquece o templo, entra no lugar que ele marcou o encontro com os discípulos, depois de ressurreto, ele fala, paz convosco, amém? Porque a paz estava com eles, no meio dele. Quando ele saía de perto dos discípulos, ele falava sempre, quando se despediu depois de ressurreto, ele falou, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ele está dizendo uma paz de espírito, já preguei isso mais de 1000 vezes, vou repetir para a 11ª vez, é paz de espírito. Amém? E só vai ter paz de espírito quem está em espírito com Deus. Amém, igreja? Então não adianta você querer paz de espírito estando na carne. Isso não é paz. Por que ele fala então que encontrarei descanso para a vossa alma? Porque o versículo 30 ele sela, dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga amém? Glórias a Deus, amados. Então é isso aí. O que Deus está querendo dizer com jugo leve, jugo suave, fardo leve? Por mais que você sofra, amados, diz a palavra de Deus, você pode chorar uma noite inteira, mas a alegria vai vir pela manhã. Você pode viver essa vida aqui em lutas, em sofrimento, mas quando você acordar na vida eterna, você vai estar vivendo no paraíso, num lugar que jamais entrará tristeza, choro, ou qualquer outra situação que entristeceu você na vida. Você vai viver situações que jamais o olho viu, jamais qualquer sentimento chegou ao coração, jamais o ouvido ouviu, enfim. Há uma promessa para aqueles que serão salvos, então apegue-se a isso. Não limite a sua vida a essa miserável vida humana, diz o Espírito de Deus. Quem busca Jesus Cristo, visando apenas as coisas terrenas, diz as Escrituras, não passa da mais pior das criaturas, ou seja, a Bíblia chega a dizer, não passa da mais miserável criatura. Misericórdia. Olha que ponto que a Bíblia chega a dizer. Onde está isso, pastor? Se não me engano é Salmo 39. Eu vou dar a confirmar, porque o Espírito Santo manda eu dizer. Tem gente que dentro ficou montando na Bíblia isso aí. Você quer saber se Deus falando? Eu te aponto. Deus mostrou você pensando isso aí. Eu te posso te apontar e dizer, você pensou isso? Então vá lá você. Como aqui não é lugar de fazer isso, nem dar showzinho de que Deus está com esse com aquele. Que eu posso te apontar agora, porque não é o pastor falando. Eu aponto a você. Mas você quer saber se é Deus falando mesmo? Então vá lá em Salmo 39. Aleluia, Jesus. Glórias a teu nome, Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos em Cristo, a Bíblia Sagrada revela claramente, amado, que todos nós haveremos de sofrer aqui na terra. Jesus disse em João 16, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Amém ou amém? Glórias a Deus por isso. Você crê no poder de Deus? Então está aí, ó, né? É o versículo 19 do 34. Muitas são as aflições do justo. Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, o livro de quantas? De todas, amados. Então pelo Espírito Santo ele entendeu agora que está na Bíblia isso aí. Então no mundo tereis aflições, diz o Senhor, mas tem de bom ânimo. Amém? E agora ele diz assim, ó, são muitas aflições do justo, mas ele vai te livrar de todas. Basta você vir a mim, entregar a tua vida a mim e descansar, porque meu fardo é leve. Por mais sofrimento que você tenha aqui na terra, você vai ter uma eternidade de glórias, de uma vida com Deus. Amém ou não amém? Então tá. Entrega tudo ao altar de Deus. Vai lá e deposite a sua ansiedade, deposite o seu eu diante do altar de Deus. Lembre-se que você é nada sem Cristo, sem Deus. Sem mim não sois nada. Amém? Então, lá em Gálatas capítulo 2, vamos juntos lá, por favor. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo de número 2. Você tem que entender que para com esse negócio de eu. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei o que. Para com eu. A Bíblia Sagrada revela claramente em Gálatas capítulo 2 que não é você mais que vive. A vida que você vive não é mais a sua. Você entende isso definitivamente ou não? Ou você acha essa palavra daqui à toa, amados? Gálatas 2, versículo 20. Está deixando também claro, o apóstolo Paulo está cheio do Espírito, ele tem autoridade. Agora, se você for carnal, você nunca vai dizer isso aqui. Mas o apóstolo Paulo, cheio de Espírito, diz, já estou crucificado com Cristo. Eu vivo, mas não eu mais. Amém? Mas Cristo sim, Ele vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, vivo lá pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Diga amém? Então, esse eu, para com esse eu. Esse eu de Moisés é compreensível, ele não tinha o Espírito Santo, mas você tem o Espírito Santo em você, e se você deixar Deus viver em você, você não vai ter esse sofrimento que a carne sofre.
Lembra de Estevão sendo apedrejado e glorificando a Deus? Meu Deus do céu. Por quê? Porque ele visava a vida eterna. Amém ou amém? Então há muitos fardos que o ser humano cristão carrega. O fardo do eu, o fardo das religiões. Não, porque ele acha que tem pessoas, amados, que tem certas religiões que a pessoa acha que tem que cumprir uma determinada situação para agradar a Deus. Promessas, né? Tem que sacrificar-se para agradar a Deus. E até nas próprias religiões evangélicas, se não for bem explicado o negócio, as pessoas acham que tem que prestar conta para o homem. Misericórdia, amados. Para com isso. Religiões, homens, nada ligará você a Deus. A religião falhou. Para quem não sabe, a origem da palavra religião vem do latim religare. E a palavra religare, traduzida literalmente, significa religação. Ligar-se a algo, né? Então, religar o quê? Religar o homem a Deus. Religar o homem a Deus. Então, ela perdeu essa finalidade, desde que não houve como fazer isso. Na verdade, as religiões mais afastaram os homens de Deus, e até hoje afastam, né? Tem umas até que matam em nome de Jeová. Misericórdia. Mais afastam o homem de Deus do que aproximam o homem de Deus. Então, aqui, em nome de Jesus Cristo, nós temos que entender que não foi nós que fomos a Deus. Diga, Deus conosco, o Emanuel. Não foi prometido através do profeta Isaías, o Deus conosco? O anjo não veio a Maria e falou que se cumpria na vida dela o Emanuel, o Deus conosco, que dentro do ventre dela haveria de estar o Emanuel? Então está aí, amados. Então Deus, você não foi religado a Deus, você não foi a Ele, Ele veio até você. Amém, igreja? Está compreendendo esse mistério? Então tira esse fardo das religiões, coisas assim. Eu entro na igreja, eu tenho que... Eu já vi essas pessoas reclamarem que eu entro nessa igreja, é uma converseira, eu gosto de entrar numa igreja, estou bem ali em silêncio com Deus. Então fique em casa no seu quarto, que é a mesma coisa. Aqui é lugar de pessoas falarem, de se encontrar, de ficar feliz. Amém, igreja? Aqui é a hora, mas a hora que começa o culto, olha o silêncio, olha a reverência que tem a palavra de Deus. É isso que deve ser olhado, amados. Essas tradições, essas coisas que irritam a Deus, e ira a Deus contra essas coisas, porque essas coisas são tudo coisas da carne humana, que o homem criou. Adianta muito, sai no formato de religioso, e a vida lá fora não tem nada a ver com as escrituras sagradas. Misericórdia. Amém, igreja? Então, voltando aqui à palavra de Deus, o fardo das religiões cai por terra. Deposite isso lá no altar de Deus. Fala assim: eu não quero mais esse fardo da religião, eu não quero mais esse fardo do eu não quero mais o fardo do pecado. Esse fardo do pecado pode ficar tranquilo, amados. Jesus já nos livrou dele. Porque se nós aceitamos Jesus de coração como nosso Salvador, devemos crer que Ele levou sobre Ele todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. Amém? Ainda embora ligados a um corpo sujeito à corrupção do pecado, porque nós pecamos a todo tempo, no pensar, no falar, no olhar, né? Tanto é que os discípulos chegaram à conclusão: Senhor, sendo assim, quem é que vai ser salvo? Alguém por acaso será salvo? Ele fala: ao homem isso é impossível. Amém? Então tá aí, não tem como. Religião não pode se aproximar de Deus, não pode salvar. O teu eu não vai te salvar, homem nenhum vai te salvar. E o pecado não pode te afastar de Deus, porque Deus sabe que todos são pecadores, todos estão sendo transformados. Vai ser de glória em glória, vai ser de aleluia, de glória, vai ser de bênção em bênção. Mas nós temos que confiar no Senhor. Amém? É necessário nós confiarmos, entregarmos a Ele, esperarmos e descansarmos nele, pois Ele começou, Ele vai concluir a obra. Amém ou não amém? Então, está aqui o tema desta noite, para nós encerrarmos. Eu vou pedir até que a igreja se coloque em pé. O tema dessa noite é: se crer, encontrareis descanso. Se crer, encontrareis descanso. Amém? E para que fique solidificado essa mensagem no teu coração, nosso Deus pediu que eu lesse para vocês Salmos 42, versículo 5, que diz assim as Escrituras: porque está abatida, ó minha alma. Reflita nisso. Porque está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então, meus amados, eu sei que você pode estar abatido, você pode estar aí angustiado, como eu fiquei há pouco, cheguei aqui assim, inclusive, mas eu posso dizer para você que uma alma para Deus tem muito valor, amados. E quando eu vejo uma alma se entregando, para mim dói. Você não faz ideia como dói.
Então eu cheguei, mas Deus, ao horário que o Senhor falou, esqueceu da mensagem que eu te dei, então não se abata. Só você apresenta essa pessoa no meu altar. Não vou apresentar aqui agora para não citar o nome da pessoa, mas ele quer dizer eu vim orar por essa pessoa. Então eu vou orar por essa pessoa. E eu sei que Deus fará a obra lá, em nome de Jesus. Amém? Eu vou citar aqui o exemplo, na oração final, vou pedir que Deus possa estar alcançando aquela vida, eu vou mentalizar a pessoa, e esse espírito do diabo vai sair da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Para a glória de Deus. Mas enfim, se crer, encontrareis descanso. E aí o salmista diz: porque está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Diga amém? Então erga as mãos aos céus e fala: eu posso estar abatido, mas nunca serei derrotado. Amém? Diga: ainda louvarei o Senhor. Amém? Então aplauda o Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Ainda louvaremos a Deus. Glória ao nosso Deus. Aleluia, Jesus. Que assim seja, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu uno a minha fé com os meus irmãos e peço que o Senhor entre com providência em cada uma dessas vidas. Eu não sei o que meus irmãos estão passando, também não me convém saber que eu não vou poder solucionar, só posso orar por eles, como faço sempre, ao despertar, quando abro meus olhos, agradeço ao Senhor pela vida e apresento toda a igreja na tua presença. Eis-me aqui, Senhor, junto com eles agora, orando e apresentando as nossas vidas diante do teu altar e pedindo que venha a ser escrito com letras do Senhor em nossos corações, para que o inimigo não roube de nós o que o Senhor pregou esta noite. Essas terras são boas, o Senhor está lançando semente em terras boas, então que venha o fruto no tempo determinado do Senhor, em nome de Jesus. Eu ainda o louvarei, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que escutaram a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Erga as mãos aos céus se você recebe essa palavra e diga a Ele isso, com toda a convicção. Diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu agradeço por essa palavra e tomo posse dela para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. As mãos aos altos, ainda diga: Senhor Deus, ao levantar minhas mãos aos céus, eu declaro que ela está recebendo a unção do teu Espírito Santo, o teu poder. Quando eu impor essas mãos sobre a minha cabeça, eu estarei simbolizando as tuas mãos dirigidas à minha vida e em todas as áreas da minha vida, e o teu poder penetrando, destruindo, desfazendo toda a obra do inimigo, em nome de Jesus. Diga amém? Que é esta a função da unção de Deus, desfazer o mal do inimigo. Então agora receba. Diga: Senhor, eu recebo o teu poder. Então receba em nome de Jesus. Fique em espírito, receba o poder de Deus. Fique em espírito, feche teus olhos e sinta a presença de Deus. Dá tempo os anjos do Senhor tocarem no teu coração, tocar na tua mente, que venha sobre as tuas mãos o fogo do Espírito Santo, e creia mesmo. Agora é a hora de exercer a fé. Exerça a fé, não espere do homem, não espere nada daqui da terra, porque as tuas bênçãos vêm do alto. É de lá que vem o teu socorro, como nós pregamos aqui na terça-feira, em nome de Jesus. Recebeu a vitória? Recebe a unção de Deus? Põe as mãos sobre a cabeça agora e digam todos com a autoridade do nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Diga: em nome de Jesus, eu creio na unção de Deus, e esta unção vai destruir, vai desfazer todas as obras do inimigo sobre a minha vida. Aonde houver algo do inimigo, em qualquer área da minha vida, sobre o meu corpo ou a minha alma, no meu espírito, eu digo agora: saia e não volte mais. Saia e não volte mais, em nome de Jesus. Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem,
Você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí, então, lhe atender também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser duas causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele e descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blogspot da igreja A Mão de Deus, na Comunidade Evangélica A Mão de Deus. Aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são dois campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Da internet é uma diferença, já estou com a campanha nas mãos, já está preenchida, porque eles recebem por via online, né? Eles imprimem lá no computador deles. Você aqui na igreja pega e não preencheu, não dá tempo de preencher agora, mas você pode orar e preencher em casa, ali no silêncio da oração, naquela paz de espírito,
que vai ter o mesmo valor do primeiro dia de hoje, que você já ouviu a palavra e já se determinou a fazer essa campanha. Então vão faltar apenas mais 6 semanas, amém? Desde que você apresente agora em oração, mas não em espírito, aqui na mente, porque Deus conhece a sua necessidade. É necessário que você sussurre pelo menos. Lógico que não vai ficar expondo durante a minha oração os motivos em voz alta, mas você sussurra ali, ó. Sussurrar, fazer sair a palavra, ela vai ganhar autoridade, vai estar sendo mostrado no mundo espiritual que você está entregando esta causa ao Senhor, amém? Então coloque-se em pé os que estão iniciando a campanha. Se quiser que hoje seja o primeiro dia, siga essa instrução, sussurre aí e explique qual é o motivo da sua campanha nesta oração, para que o mundo espiritual reconheça que a partir de hoje já está nas mãos de Deus isso, em nome de Jesus. É uma legalidade para que Deus haja. Deus trabalha sob legalidade. Quem trabalha de forma ilegal, ilícita, é o diabo. Deus trabalha na legalidade, até porque Ele é justo, amém? Então vamos lá. Quem não pegou a campanha, estenda as mãos para os irmãos que estão em pé. E nós vamos interceder por aqueles da internet também, que estão, obviamente, nesse momento, estão em oração conosco. Estenda as mãos e fique em espírito. Ninguém se distrai agora. Você é corpo de Cristo. Ajude a intercessão, na intercessão com essas vidas. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos que iniciam uma campanha de libertação nesta noite, tanto aqui presente na igreja, quanto na internet. Eu peço a Deus que o Senhor dê ordem a teus anjos para colher esses pedidos, levar até a tua presença para ficar oficializado que eles entregaram nas tuas mãos esta causa, ou estas causas, ou essas vidas. É no nome de Jesus que eu declaro que aquilo que eles estão pedindo, Senhor, eles jamais serão frustrados, porque estão na tua presença, em o nome de Jesus, depositando nas mãos do Senhor, que é o Todo-Poderoso. Só o Senhor é Deus, só o Senhor pode dar a eles a vitória nesta causa. Por isso que eles entregam, confiam e unem comigo e eu com eles nessa oração, determinando a tua glória em nome de Jesus. Eu verei esse povo, Senhor, te louvando e te bendizendo, e dando testemunho e te glorificando em nome de Jesus. Se eu não ver, que o Senhor veja eles fazendo isso e o Senhor seja exaltado em nome de Jesus. Amém? Eu falo isso porque às vezes a pessoa está na internet e vai dar o testemunho em outro lugar, né, amados? Amém? Então os seus irmãos que estão iniciando a campanha, façam a seguinte oração agora, coletiva. Diz assim: Senhor Deus, eu acabei de apresentar a minha campanha. Agora estou em espírito e em verdade, dando testemunho físico, presente a todos que aqui estão, para declarar a tua glória sobre essa campanha. Eu verei a glória do Senhor na vitória que eu vou obter, e darei testemunho, e o Senhor será exaltado. Quem será confundido, quem será derrotado, serão todos que tentarem se levantar contra essa campanha, mas eles nunca terão êxito, porque está nas tuas mãos, e o Senhor é Deus, e agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Eu já tomei posse da minha vitória, em nome de Jesus Cristo. Diga amém? Querendo a vitória? Então receba a tua vitória, em nome de Jesus. Podemos assentar e preencha então, e venha cumprir mais 6 semanas. Você da internet, acesse na próxima semana o canal do YouTube. Se você está inscrito, você vai receber automático já, né, as mensagens. Se você não é inscrito ainda, acesse. Eu aconselho você se inscrever, que aí você já recebe automático essas mensagens. Mas caso você não se inscreveu, você acesse o YouTube, o canal do YouTube da Comunidade Evangélica A Mão de Deus, e vai receber a mensagem semanalmente, tá bom? Ou também via blog da igreja, que é uma revista virtual. Você vai no blog Comunidade Evangélica A Mão de Deus e acessa ali o nosso blog semanalmente, que também as mensagens são atualizadas em nome de Jesus. Os que estão aqui na casa do Senhor e os que estão na internet, que estão do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé, que eu também quero orar por sua campanha em nome de Jesus. Assim também os que estão na internet, coloque diante de Deus agora a seguinte oração, todos vocês. Não é necessário mais expor os motivos, né, porque já foram registrados lá no primeiro dia a sua campanha. Agora orem todos esta oração que Deus coloca em meus lábios para que vocês repitam. Digam todos: Senhor Deus, é no nome de Jesus que mais uma vez estou em tua presença. Assim como no primeiro dia eu declarei que eu confiava e confio no Senhor, estou aqui dando esse testemunho público de que a minha fé ainda continua firme, porque o Senhor firmou meus passos nessa fé, e eu tomei posse lá no primeiro dia, e estou aqui de posse dessa fé, confiando na minha vitória, a qual darei testemunho em nome de Jesus. Diga amém? Que assim seja. Eu concordo com a tua vitória, como concordei lá no primeiro dia. Que bom que você está firme, está confiante, está seguindo os caminhos do Senhor, confiando que Ele o mais fará.
Creia e verás a glória de Deus. Eu abençoo a todos que estão no meio da campanha ou finalizando ela, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Aqueles que encerraram, depositem dentro do vaso de oração aqui na igreja. E os que estão longe daqui, não estão na igreja, estão na internet, se não receber as instruções de como proceder ao término da campanha, se não recebeu lá no envio da folha da campanha que eu enviei, você pode voltar a contactar comigo no meu e-mail, que lá também é marcado, né, quando passa no vídeo o meu e-mail pessoal, e eu terei o maior prazer em te orientar, instruir como faz ao término da campanha. Que Deus abençoe também, em nome de Jesus.